Boa tarde a todos. Eu sou a Laís, professora de navegação do CIAGA, mestre em meteorologia e doutoranda em estudos marítimos pela Escola de Guerra Naval. Para mim é um imenso prazer, uma satisfação poder contribuir juntamente com demais palestrantes, acerca dessa temática tão importante para a ciência, tecnologia e inovação a nível nacional, numa proposta da Marinha do Brasil. Estarei abordando o tema erro humano e o conceito e-navigation, fase de transição para uma nova era. O sumário proposto, começando com uma motivação acerca da temática, uma introdução, a questão da segurança da navegação, acidentes marítimos e o erro humano nas estatísticas, fase de transição da navegação marítima, a questão do erro humano, a e-navigation, início de uma nova era, e aí a questão do elemento humano, considerações finais e referências. A minha motivação, ela partiu do interesse em entender a relação entre erro humano, segurança da navegação e o conceito e-navigation, num trabalho apresentado no final do ano passado, em 2019, um trabalho de conclusão de curso de aperfeiçoamento para oficiais de náutica aqui no CIAGA, pela Marinha do Brasil. E a minha ideia foi retratar analisar a partir de uma perspectiva temporal a proposta conceitual e-navigation em um contexto de transição para uma nova era digital. E dentro dessa proposta, dentro dessa análise, discorrer sobre a problemática da segurança marítima, elucidar o aspecto do erro humano, não apenas na perspectiva do ser humano, mas também em relação ao sistema organizacional marítimo, e demonstrar a necessidade de apoio, investimento, incentivo ao elemento humano devido ao processo disruptivo em curso. A temática e-navigation, ela é ampla e é uma temática que ainda está em estudo, eu ainda venho estudando acerca do tema. Esse trabalho ele foi um trabalho inicial e é o que será apresentado para os senhores. Bom, a atividade marítima ela é muito importante, muito relevante e efetiva trocas comerciais entre os estados. O objetivo é de gerar renda e lucro para os envolvidos. E a frota mundial, ela está em constante crescimento e opera num ambiente cada vez mais intenso, onde a economia de custos é uma parte fundamental nos negócios. E por essa relevância estratégico-comercial, há uma preocupação internacional, com relação à segurança marítima. Dos componentes que constituem a segurança marítima, o mais variável é a segurança da navegação, e por isso a necessidade de controle, porque em caso de acidentes, em caso de incidentes, por exemplo, os principais afetados serão os estados costeiros. Existe sim todo um aparato legislativo encabeçado pela Organização Marítima Internacional, a IMO, que é uma agência da ONU, e ela é responsável por regulamentar a atividade comercial marítima e a atividade profissional. Então existe toda uma questão legislativa bem abrangente, bem ampla acerca da atividade, e também existe o controle do estado do porto, onde os estados, eles, com poder de polícia, fiscalizam e verificam de fato a implementação das diretrizes da legislação, a aplicabilidade dessa legislação, e como isso vem sendo executado pelas embarcações, nos portos marítimos a nível aí internacional. Então, existe todo um controle, porém, a questão do erro humano, ela vem sendo bem verificada ultimamente, e observou-se a necessidade de controle desse fator erro humano. E daí veio a proposta e-navigation, uma proposta que parte da IMO para
solucionar essa situação, né, para tentar reduzir, né, a ocorrência de erro humano na atividade marítima, na atividade comercial marítima. Com relação à segurança da navegação, o sistema de segurança da navegação, ele é parte de um sistema maior, que é o sistema de segurança marítima. A principal tarefa do sistema de segurança da navegação é garantir e manter as condições de navegação favoráveis para a condução segura e eficiente dos navios no mar. Então temos o sistema da navegação dentro de um contexto maior, e a navegação marítima é um tipo de atividade humana, né, inicialmente, realizada num ambiente adequado, e ela pode ser vista por um viés científico e matemático, como um ramo da ciência aplicada. Os autores aqui retratados, eles abordam a temática e abordam a questão da função da navegabilidade do navio, né, onde a questão da navegação ela é traduzida para a linguagem matemática como uma função, né, onde temos aqui os parâmetros que envolvem a atividade, né, a questão da condução dos processos da navegação, do estado do equipamento, de equipamentos do navio, características de manobra do navio, nível de infraestrutura da navegação, sistemas, enfim, toda uma questão de parâmetros que contribuem para a navegabilidade do navio. Então, portanto, a atividade ela é encarada numa perspectiva exata, numa perspectiva científica, precisa, matemática, menos abstrata. Bom, as avaliações de segurança da navegação podem ser feitas usando um indicador, né, e esse indicador ele pode ser calculado, e aí temos os vários fatores, né, para o cálculo desse indicador, né, parâmetros da embarcação, parâmetros marítimos, enfim, inclusive a questão do fator humano, né, e o indicador de segurança da navegação ele pode ser expresso usando um indicador de probabilidade de acidente e falha, né, e a segurança da navegação ela é determinada por um risco aceitável. Então, a questão do risco da atividade ela é sabida, né? Existe um risco, porém esse risco ele é aceitável, né? Uma vez que ele pode ser controlado, ele pode ser verificado, analisado, ele pode ser gerenciado, ok? Com relação aos acidentes marítimos e o erro humano nas estatísticas, eu quis apresentar apenas alguns gráficos, poucos, né, são informações da Agência Marítima Europeia, onde a agência retrata, através de relatórios anuais, né, questões referentes à segurança marítima, segurança da navegação. E apenas gráficos que vão mostrar, né, a questão de acidentes ocorridos em navios e os principais tipos, né, desses acidentes, por exemplo, a colisão, a avaria e o encalhe, eles se destacam, né, dentre esses acidentes. E a questão do erro humano, né, como um fator aí importante e relevante nesse contexto acerca de acidentes, né, uma percentagem bastante alta, né, que atribui a ação errônea humana. Existem, claro, outras fontes, mas eu trouxe essa fonte da Agência Marítima Europeia apenas para mostrar e exemplificar, né, a questão do erro humano como um fator forte, né, dentro desse contexto de incidentes marítimos. Bom, os relatórios anuais, eles demonstram gráficos estatísticos e são esses gráficos que são divulgados, mas por trás, né, do erro humano existe todo um estudo, né, por trás desses gráficos acerca de acidentes, existe um estudo sobre a origem desses acidentes de fato, né? Então, um estudo mais preciso, um estudo mais profundo que consegue
verificar, de fato, o que é que está contribuindo para que esses acidentes aconteçam, né? Por exemplo, falhas de equipamento, né? Mas, infelizmente, isso não é mostrado, né? Infelizmente, os gráficos que apontam aí as falhas e os erros, eles são divulgados, e essa questão acerca do estudo mais preciso, mais profundo acerca da temática, ele fica um pouco não evidenciado. Com relação às fases de transição da navegação marítima, a navegação ela vem acontecendo em fases, em eras, né, em eras específicas, em fases específicas e características, cada era, cada fase com a sua característica, e isso vem acontecendo num processo evolutivo. Então é como se houvesse uma evolução, né, da navegação marítima, a maneira de navegar, a maneira de atuar, a maneira de operar a embarcação, tudo isso vem evoluindo com o passar do tempo, claro, visando a melhoria, visando segurança, visando sustentabilidade da atividade, né? E o momento que estamos vivenciando é um momento de transição para uma fase muito mais diferente, né? Eu chamaria uma situação disruptiva, né? Uma tecnologia disruptiva que vem aí para acrescentar e para fazer o modo de atuar, o modo de operar bem diferente da maneira tradicional e convencional de navegar. Bom, eu apresentei nesse trabalho um estudo técnico marítimo do Nautical Institute, onde o autor ele comenta justamente sobre essas fases de transição da navegação marítima, né, principalmente para o contexto de navios petroleiros, mas nós podemos tirar algumas conclusões acerca do que foi retratado, né? Então, o autor ele verificou, né, que depois de um período de tempo as fases elas eram efetivadas, né? Havia uma transição da navegação, uma evolução do modo de operar, de trabalhar, de atuar a bordo, mas depois de um determinado período, o número absoluto de incidentes ele voltava a aumentar. Então, a partir desse gráfico, o autor desse relatório técnico marítimo ele propôs um estudo e segundo esse estudo, a redução de acidentes no setor marítimo se desenvolveu em fases, né, não como uma tendência contínua, e ele mostra que há uma redução e após um período de tempo, acidentes e incidentes eles começam novamente a acontecer até que novas propostas, né, são sugeridas e novamente há uma redução desse nível de ocorrências a bordo. Com relação aos navios petroleiros, a evolução do setor ocorreu em paradigmas que se sustentam em 3 épocas específicas, e aí ele vem trazendo características dessas fases, dessas eras, dessas épocas, e denominando essas épocas, né, como um período de uma fase tradicional, uma fase procedimental e uma terceira fase chamada ou denominada elemento humano. Então, no período tradicional, a embarcação ela começa a se modificar, né, características da própria embarcação, equipamentos da navegação começam a ser implementados, né, junto aí ao sistema da navegação, e o operador marítimo, né, o oficial, né, encarregado ali da navegação, ele começa a se adaptar a esses equipamentos e a navegar, né. Isso foi positivo, isso reduziu acidentes, isso auxiliou na atividade comercial marítima. Porém, depois de um período,
acidentes novamente voltavam a acontecer. E aí foi verificado a necessidade de procedimentos operacionais. E aí veio a fase procedimental, né, onde procedimentos eles foram implementados aí junto à atividade profissional marítima. E aí veio toda uma questão legislativa, uma questão de códigos, né, de segurança e de gerenciamento. E uma última fase seria uma fase atual, chamada a fase do elemento humano, né? Uma série de questões foram reconhecidas na fase do paradigma, uma fase procedimental, com paradigma procedimental. Por exemplo, nessa fase, apesar, né, de toda a legislação, de toda uma questão de procedimentos já efetivados para a segurança da navegação, para a implementação, né, organização a bordo, gerenciamento da atividade a bordo, foi verificado um conflito de metas e objetivos. E aí, devido a esse conflito, o sistema, né, o operador marítimo, ele ficava sobrecarregado, né, e aí vinha o conflito, segurança versus lucro, devido a essa complexidade de atuar, né, a bordo por causa dos inúmeros procedimentos operacionais, gerenciais, né, implementados. Então foram tantos, e toda a questão do lucro em si acerca da atividade da operação marítima, isso vem a ocasionar e a proporcionar acidentes e falhas na execução dessas atividades. Bom, estamos nessa terceira fase do elemento humano, e a questão do erro humano, ela vem ressaltar aí como um fator, né, causador de acidentes a bordo. E a ideia aqui é mostrar e analisar um pouquinho aí dessa questão do erro humano, né, uma vez que podemos fazer duas análises, uma análise mais simplista, onde o elemento humano ele é discriminado e ele é taxado, né, como incompetente, por exemplo, e uma segunda análise, uma segunda proposta, que seria justamente uma proposta mais profunda, menos simplista, onde o sistema organizacional marítimo ele é analisado, uma vez que o elemento humano ele pode estar sendo sobrecarregado, né, de funções e de atividades e de procedimentos a bordo, e, claro, alguma falha pode acontecer nesse processo, né. A IMO, ela trata essa questão do elemento humano de uma forma bem séria, e ela aborda a questão do ser humano na atividade marítima, e eu trouxe aqui vários itens, várias leituras acerca do tema, né, propostas pela própria IMO. Então ela reconhece a necessidade do apoio ao ser humano, à atividade profissional marítima, né, mas, de fato, o sistema organizacional marítimo, ele pode sim favorecer a que essas falhas elas venham a acontecer, né, porque não apenas por um motivo, mas por uma sucessão de fatores, uma sucessão de erros, né, e esses fatores acumulados, isso poderia gerar, sim, problemas e falhas. Bom, o fato é que acidentes, eles são totalmente indesejáveis, inaceitáveis. Existe toda uma pressão externa, um público externo, toda uma questão referente à sustentabilidade, né, uma questão referente à segurança mesmo, né, vidas a bordo que estão sendo ali conduzidas, né, a própria carga, que é uma carga transportada, uma carga de alto valor agregado,
Então, de fato, erros e acidentes, eles são indesejáveis e até inaceitáveis. Bom, a e-navigation é uma proposta IMO e ela surge como, inicialmente, né, como uma solução para gerenciar aí a questão do elemento humano e reduzir, né, as falhas e os erros humanos. O conceito navigation é um conceito de coleta, integração, intercâmbio, apresentação e análise harmonizada de informações marítimas a bordo e em terra por meios eletrônicos para melhorar a navegação e serviços relacionados à segurança, né? Quando a IMO ela aborda a questão da segurança, podemos entender como a safety e o security, né? E também a proteção do meio marinho. A e-navigation ela tem essa proposta, né, de melhoria, de aprimoramento e de proteção, né, da atividade, da navegação e dos serviços relacionados à segurança, né? E ela é uma proposta que já vem sendo discutida há algum tempo, né, desde 2006, quando iniciaram-se as discussões acerca da temática. E essa fase de transição seria justamente uma fase para a implementação da proposta, né? E ela é uma proposta que tem uma continuidade, ela é uma proposta que não se findou, né? Mas ela é um conceito em aberto, ele é um conceito que não se restringe, mas um conceito que está em aberto e que permite sempre melhorias e sempre aperfeiçoamentos e sempre soluções agregadas, visando a segurança da navegação, visando a atividade profissional, visando a sustentabilidade da atividade. Então, ela tem uma continuidade, né? E a navigation pode-se dizer que não tem fim. Ela continua, ela se aperfeiçoa, ela melhora, mas ela é em aberto. Ela é um conceito completamente em aberto, é um conceito, né, completamente em aberto, onde o entendimento acerca da navigation ele pode mudar, né, justamente por conta dessa abertura e dessas possibilidades que podem ser agregadas aí a esse conceito. Então, é um conceito de fato bem amplo e que contínuo, né? E que precisa ser de fato acompanhado e verificado. Não pode ser entendido apenas e isolado, não. Mas ele precisa ser acompanhado, porque mudanças elas podem surgir a qualquer momento, né? Dentro desse contexto, que é um contexto que abrange muitas possibilidades, é um contexto que é bem amplo, né? Eu destaquei aqui uma imagem do site IMO, e nessa imagem a gente tem aqui a questão, né, da e-navigation. A gente já pode verificar que o elemento humano ele vai continuar sendo uma importante ferramenta dentro desse contexto da navigation. Então, o ser humano, o elemento humano, ele vai continuar atuando, né? Claro que em perspectivas diferentes de uma perspectiva convencional, tradicional, né? Mas vai haver sim a atuação do ser humano nos níveis aí de operação, né, do conceito navigation. E aí temos as várias interações, as várias interfaces, os vários links, né, que entre o humano, o ser humano, entre máquinas, né, e entre embarcação e estruturas em terra, todas bem linkadas e atuando em conjunto,
visando sempre a melhoria e propostas que são bem-vindas para que haja sempre uma melhoria da atividade profissional. Bom, e-navigation é o início de uma nova era digital, né? Ela marca essa nova era digital, uma vez que vai haver a integração de elementos, né? Componentes em terra, componentes no navio e componentes de comunicação, e soluções e-navigation, soluções do tipo equipamentos, projetos, estruturas, passadiços, simuladores, todas essas seriam soluções e-navigation, essas soluções implementadas, e aí haveria uma interação digital, né, entre esses componentes, né, e isso em prol da navegação. Marcando aí o início de uma nova era, uma era digital interativa, né? Não apenas uma transição eletrônica, mas uma interação, né, dentro dessa proposta digital, onde seria possível, por exemplo, atuar em embarcações a partir de terra, né, em centros de operação em terra, ok? Bom, a e-navigation, por ser um conceito em aberto, ele dá margem para que essas soluções elas venham a ser inseridas, né, e implementadas dentro desse conceito. Uma dessas soluções são os navios autônomos e os navios remotamente operados, né, ou controlados. Embarcações, né, e navios remotamente operados, embarcações, navios autônomos, né. Eu sempre gosto de diferenciar a embarcação de navio, né, porque embarcação seriam estruturas menores, né, de tamanho menor, e aí seria mais fácil de operar. Navios já seriam estruturas de uma dimensão maior, e aí a questão da segurança da navegação ela vem bem mais atuante, bem mais forte aí nesse sentido, com relação à operação remotamente controlada e mesmo autônoma, né? Mas de fato existe sim uma classificação, a IMO ela vem abordar essa questão da autonomia de embarcações e navios, né? E sim, dentro de um período de tempo, existe uma proposta de que haja aí uma autonomia total, né? Principalmente em embarcações de menor porte, né? E médio porte, né? Mas sim, existe sim essa possibilidade, uma vez que a navigation é um conceito que também é um conceito de controle, né? Uma vez que a embarcação ela não vai estar operando isolada, mas sempre vai haver alguém ali por trás monitorando, controlando e fazendo a leitura acerca da navegação, acerca das condições da navegação daquela embarcação. Esse material é um material de 2018, acessado em 2019, que mostra justamente a questão dessa evolução, né, dessas soluções acerca da navigation, né, e o futuro, novas construções e novas possibilidades. Bom, para uma fase inicial da implementação da navigation, haveria apenas o controle, né, da embarcação, do navio, dos operadores, dos oficiais de náutica, né, por operadores também em terra, né. A própria IMO, ela comenta que a presença de alguém que verifica o processo de tomada de decisão aumenta a confiabilidade da navegação. Então, uma implementação inicial, sim, alguém verificando e essa troca de informações, né, entre o que acontece a bordo e como isso pode ser lido em terra. Mas existe uma proposta, né, futura aí
de operação totalmente por terra, né? E aí a ideia de VTS o contexto acerca de centros operacionais de controle, né, onde a gente teria uma pequena diferença entre VTS e centros operacionais, né, uma vez que os centros operacionais eles poderiam de fato assumir o controle da embarcação a partir de terra, né, a partir desses centros em terra. Haveria sim como, né, assumir de fato o controle da embarcação, né, mas isso para embarcações, claro, remotamente controladas, operadas e embarcações plenamente autônomas. E a questão do elemento humano, a importância, né, de investir no ser humano, uma vez que existe sim um anseio para se atingir determinados objetivos na área da ciência, da tecnologia, da inovação, mas para isso é necessário que o ser humano ele possa estar inserido nesse contexto, ele possa se especializar, ele possa se aperfeiçoar, né? Contexto de aprimoramento. O ser humano, sim, ele precisa se aprimorar, ele precisa se aperfeiçoar, né? E a tecnologia, ela não está aí por acaso, mas o ser humano, né, ele implementou e ele alcançou esse nível, né, em ciência e tecnologia. E isso precisa ser contínuo, né? O Brasil precisa, de fato, atingir esse nível e, claro, de preferência a partir de uma estrutura nacional, né, dando preferência para que haja um desenvolvimento, né, a partir de pessoas, né, brasileiras, de pessoas que tenham interesse em desenvolver esses produtos, esses sistemas e implementar, de fato, a e-navigation a partir, né, da ciência e da tecnologia humana nacional, né. A e-navigation é uma realidade e será inevitável em um futuro próximo, né, e precisamos estar preparados, precisamos estar prontos, né, o elemento humano precisa se aperfeiçoar e, claro, não perder a humanidade, mas correr atrás, né, para alcançar certos níveis que serão exigidos e que serão imprescindíveis para a atuação profissional, para a atuação na área profissional marítima, né? Bom, a navigation, eu abordei apenas o momento da transição, mas ela é ampla, né? E ela pode ser contextualizada em abordagens bem mais diversas, né? E claro que sempre num processo de melhoria, num processo de aprimoramento, né? Sempre num processo cada vez mais disruptivo. A navigation, ela vai ser muito importante para o desenvolvimento de centros operacionais de controle e simuladores, né? Todo esse conceito, toda essa estrutura vai ser muito importante para o futuro, né? Para a própria vigilância e controle da navegação convencional, e aí a gente pode estar operando com uma tripulação reduzida ou uma tripulação mais especializada, embarcações mais modernas, né? E também embarcações menos modernas, mais convencionais, né? Num processo aí dual, né, de transição. A navigation também pode ser aplicada para embarcações de pesquisa, muito útil, né? No caso, embarcações autônomas, embarcações menores, de pequeno porte, né? Sendo utilizadas aí para pesquisa marítima. E também a navigation ela pode ser implementada num contexto de defesa, para embarcações autônomas, num contexto de defesa nacional. Isso aí também pode ser muito útil, né,
para a nação, para a defesa nacional, e com certeza a Navigation ela tem todo um potencial aí para abranger essa questão acerca da defesa, né, utilizando embarcações específicas, embarcações que possam cumprir funções determinadas, né, num contexto bem específico a nível nacional, né. E com relação ao erro humano, ele faz parte do aspecto humano, né? O ser humano erra e o erro humano ele vai acompanhar o processo, né? O erro humano ele faz parte dos sistemas organizacionais que são criados por humanos. Então não tem como estar livre completamente dessa questão, mas claro, um efetivo controle ele pode existir, né? Mas até que os seres humanos de fato sejam retirados desse processo, o erro humano ele vai continuar existindo porque é uma característica humana, né? E existe toda uma expectativa, né, acerca da Navigation, principalmente de uma expectativa positiva, uma expectativa de que vai trazer melhorias e benefícios, né? Mas olhando as eras anteriores e as transições anteriores, sempre houve sim uma certa expectativa, e em um determinado momento algum problema, né, de fato acontecia e haviam erros e haviam situações indesejadas, impróprias aí, e a segurança da navegação novamente ela vinha a não ser tão satisfatória. Então, esperamos que de fato hajam soluções, né, e que de fato a Navigation ela possa contribuir sim, né, para o desenvolvimento e a segurança da navegação e sustentabilidade das operações, né, mas sempre com muito realismo, com muito equilíbrio, cuidando do elemento humano, que é fundamental nesse processo e está inserido, completamente inserido dentro desse contexto, uma vez que é o ser humano quem faz e quem produz aí toda essa parte aí de criação e de operação dos sistemas, né? Essas são algumas referências que foram estudadas. Eu agradeço, né, a participação de todos e estou disponível caso hajam dúvidas e perguntas. Vocês podem entrar em contato posteriormente. E muito obrigada, até uma próxima, e vamos encerrar por aqui. Muito obrigada.